Fala, galerinha do Tá Ligadinho! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trouxe um tema muito legal e o tema é uma pergunta. Será que vocês conseguem responder? Então, a pergunta é: por que será que nós medimos as coisas? Por que será que é tão importante medir as coisas? Para ajudar vocês a responder essa pergunta, eu separei uma história para vocês. A história do rei Henrique I da Inglaterra. Mas, para a gente começar com essa história, nós precisamos entrar numa máquina do tempo e voltar lá para a época medieval, onde tinham cavaleiros em suas armaduras brilhantes, reis, rainhas, príncipes e princesas, castelos imensos e dragões. Sim, a história é minha, então eu boto dragões, sabe? Eu gosto de dragões, história minha. Enfim, vida que segue. Bom, Henrique I tinha vários castelos e ele precisava, na verdade ele queria, fazer um quarto ainda mais luxuoso e ainda maior no seu mega castelo. Para isso, ele chamou seu braço direito, seu fiel escudeiro, aquele cavaleiro lindo, sabe? Que tinha 2,5 metros de altura, era super forte, para ajudar ele. O nome dele era Brutus. Então, Henrique I começou a pensar, né? Como é que vai ser meu quarto? Como é que eu posso fazer isso? E pensou o seguinte: eu quero uma cama maior. Então, ele começou a utilizar partes de seu corpo para passar as medidas para que todos os móveis fossem produzidos, né? E ele usou as seguintes medidas: a polegada, essa parte aqui do dedo do rei. Ele utilizou também o passo, literalmente um passo do rei. Lembrando que ele tinha 1,5 m, então o passo não era lá muito grande, né? Ele utilizou a jarda. Gente, a jarda você chega, estica seu braço, opa, deu na câmera, tá? Do meio do seu nariz até lá, seu polegar, é uma jarda real. No caso do Henrique I, também não era lá muita coisa. Usou o pé, literalmente falando, gente, o pé dele. E com essas medidas, ele foi passando as coordenadas para os seus empregados. Tá, Daniel, beleza, você me explicou das medidas, mas então, antes de eu continuar a história, eu quero que vocês façam o seguinte teste. Peça para um familiar ou responsável de vocês, de preferência que seja bem maior que você, e compare. Compare o palmo, vê se o seu palmo é do tamanho do palmo do seu responsável familiar. Pode ser um pai, uma mãe ou um irmão. Veja também se os pés são de tamanhos iguais. Será que todo mundo tem o mesmo pé? E será que a jarda é a mesma? O tamanho do passo. Faça todos esses testes, vá lá na sua casa e ande, contando os passos, por exemplo, da cozinha para o seu quarto. E peça para um adulto ou seu responsável fazer a mesma coisa. E depois me diga se é igual ou não. Mas, antes de você começar esses testes todos, vamos fazer o seguinte: deixa eu concluir a história. E com isso, ele passou todas as medidas para o Brutus, o cavaleiro real, que prontamente levou todas essas medidas e começaram a entregar os móveis já prontos depois de um mês. O que acontece? O rei chegou, olhou para o quarto, que tinha ficado lindo, porém tinha alguma coisa errada. Quando ele foi entrar na cama, a cama parecia muito maior do que a cama que ele tinha pensado. Não tinha a quantidade de passos que ele tinha medido. Estava muito maior. E ele logo chegou para o Brutus e falou: "Você está errado, não foi isso que eu te pedi." Brutus ficou sem entender. "Não, claro que foi. Você me pediu 10 passos de cama. Eu fui lá e dei 10 passos."
E eles fizeram a medida. Só tem um problema que o rei Henrique I reparou depois de um tempo. Qual foi esse problema? O rei Henrique I dava um passo e o Brutus nem começava a andar. A diferença era muito grande. O Brutus parecia um jogador de basquete. A diferença entre os passos era imensa. Óbvio que a cama ficou muito maior do que o Henrique tinha pensado. Então ele chegou e falou o seguinte: preciso criar um padrão. Não tá legal isso. Porque eu fui medir a mesa ficou muito maior do que eu tinha pedido. A cama dá 10 de mim dentro dela. Tudo bem que eu queria algo grande, mas não queria algo tão grande assim. Vou pensar numa medida. Com isso, ele foi lá e criou um metro. O metro vai ter 1 metro aqui ou na China. Por quê? Porque não depende da parte do corpo do rei. Então não muda de pessoa para pessoa. E isso foi acontecendo ao longo dos anos com diversas unidades de medida. O metro, o quilo e todas as outras unidades de medidas foram padronizadas. Com isso, o rei conseguiu passar as medidas corretamente e conseguiu fazer o seu quarto real ficar magnífico, ficar muito bacana. Entendeu por que a gente precisa medir as coisas? Nós precisamos medir justamente para isso, para que venha tudo exatamente como a gente pensou e mediu. Espero que tenham gostado da nossa história e não se esqueça de deixar o seu like, curtir, compartilhar, ver no Face, indicar para amigos, ir lá no nosso canal no YouTube porque tem muita coisa legal. E também continuar acompanhando a gente, porque novidades estão vindo por aí. Então, entre no foguete da imaginação, junto com o Se Ligou, e divirta-se!